Amém, irmãos. Vamos continuar, né, avançando com o estudo da jornada, né, aqui no campinho, e dando sequência ao Monte Sinai, né, que nós já estamos bastante tempo no Monte Sinai, e hoje a gente vai estar falando da 10ª subida, né. Como os irmãos sabem, né, a gente vem falando, essa jornada do Monte Sinai bem extensa. A gente já está aqui já bastante tempo, bastante meses, né? E ela se resumidamente, né, falando dessa jornada resumidamente, ela fala de 11 subidas de Moisés. Em cada subida dessa, o Senhor vai revelando coisas para Moisés. Em algumas subidas o Senhor tem mais revelação, outras um pouquinho menos revelação, mas todas elas têm revelação, né? E hoje a gente vai estar falando na 10ª subida. Da próxima vez estaremos falando da 11ª, vamos estar encerrando a jornada do Monte Sinai. Depois de bastante tempo, né? Talvez a outra reunião que a gente fizer vai estar encerrando essa jornada do Monte Sinai, e a gente vai estar entrando vai estar avançando, né, no estudo. Mas hoje a gente vai estar falando na 10ª subida, que ela vai tocar na questão do voto de consagração de pessoas e dos nossos pertences, né? Esse é o sentido da revelação dessa 10ª subida, né? Então a gente vê que o Senhor ele vem revelando, ele vem falando para o povo com relação à lei, ele vem falando com relação da lei, se revelando ao povo quem ele é, né? E o propósito que ele tem com o povo, de ter comunhão com o povo, aquela comunhão que se tinha no Jardim do Éden, e devido à queda do homem, foi quebrada essa comunhão, o homem perdeu comunhão, né? Então o Senhor vem falando agora ao povo, a Moisés, né, para Moisés falar ao povo, para que Deus volte a ter essa comunhão com o homem, né? Esse homem que tinha caído e tinha se perdido, né? Então a gente vê que o Senhor ele começa a propiciar um ambiente para que Deus possa ter comunhão com esse homem. E toda essa alegoria desse ambiente que Deus começa a propiciar para que ele possa ter comunhão com o homem, tudo isso se relaciona com a realidade do que Cristo fez por nós na sua obra, né? Que a verdadeira casa de Deus é Cristo, né? É o homem coletivo, né? Ele fez, pelo derramamento do seu sangue, ele nos comprou o homem de toda a tribo, língua, povo, nação, né? Nós somos a casa de Deus, né? Então, pela obra de Cristo, hoje podemos ter comunhão com Deus. Então, ele vem falando dessa casa, do serviço sacerdotal, né? A gente já falou, do sacerdócio, da casa. Todas essas coisas são coisas que vão fluir, né, para que o homem possa ter comunhão com Deus, né? Então nessa casa nós somos edificados uma casa para sermos sacerdotes, para oferecermos sacrifícios nessa casa, sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, que o que agrada ao Pai é o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus ele agrada ao Pai, né? Então esses sacrifícios que são oferecidos na casa, né, que não são aqueles do Velho Testamento, que eram alegoria, é a própria vida do Senhor fluindo em nós, né? Então, são coisas que o Senhor Jesus fez por nós, agora Cristo está sendo formado em nós, e esse sacrifício, né, é a vida de Cristo mesmo, pelo Espírito fluindo em nós, né? Então, Cristo está sendo formado nessa casa espiritual, né? Então, nós somos essa casa, e Cristo está sendo edificado em nós. Então, a gente vê que edificou-se, né, no tabernáculo, né, foi dado instruções para se fazer o tabernáculo, né, para a consagração dos sacerdotes, as vestes sacerdotais, são coisas todas que a gente já falou aqui, né? E hoje o assunto é a consagração dos pertences. Então a gente vê nesse processo o Senhor avançando para o estabelecimento do seu reino aqui na terra, ou seja, do seu testemunho aqui na terra.
Então ele faz casa, né? Farás tabernáculo, para que eu possa habitar no meio de vocês, ou seja, ter comunhão, né? Então o Senhor agora ele vai ter comunhão conosco, nós vamos ser constituídos sacerdotes, né? E vamos oferecer sacrifícios espirituais nessa casa. Agora são sacrifícios do Novo Testamento, que não são iguais àqueles que tinham no Velho Testamento. E esses sacrifícios, essa obra dessa casa, esse mover nessa casa, esse movimento nessa casa, vai expressar o próprio Senhor, né? É o testemunho do Senhor, né? E hoje o que a gente vai estar tocando, né, é com relação à consagração das pessoas e dos nossos pertences, né, do que nós temos. Então avança da casa, o sacerdócio, né, os sacerdotes, para a terra, para a cidade, para a terra, né, que a gente falou da vez passada do povo. O povo é guardado para a terra quando entra em descanso, e a terra é guardada para o povo, né? Que a terra ela foi nos dada por herança. Então a terra ela fala da plenitude de Cristo. Cristo ele é a nossa herança, né? Por isso que os levitas no Velho Testamento eles não tinham herança de terra no meio do povo, das 12 tribos, né? Então todos ali, quando eles chegaram na terra, que eles entraram na terra, todo o povo, aquelas 11 tribos tiveram herança na terra. Os levitas não. Os levitas eles ficavam ali entre as 12 tribos, né? E a Escritura vai falar, o próprio Senhor vai falar: eu sou a herança dos levitas, né? O Senhor era a herança deles, né? E agora a gente vamos estar lendo, né? Essa jornada ela vai estar em Levítico 27, né, que vai falar dessa 10ª subida de Moisés. Eu quero começar lendo o último versículo, que a gente já falou da outra vez, com relação a isso, e eu acho importante hoje a gente tocar nisso mais um pouquinho, porque vai ser importante a gente perceber isso, né, esse assunto aqui. Então, Levítico 27, eu vou estar lendo o versículo 34. É o último versículo. Levítico 27, versículo 34. Fala assim, ó: são estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel, no Monte Sinai, né? Então, assim, o importante, né, que eu comentei da vez passada, que em algumas situações desse próprio livro de Levítico, o Senhor revelou na tenda, né? Então, muitas vezes o Senhor falava com o povo no monte, né? E conforme Moisés fez uma tenda ali, colocou fora do arraial depois do episódio do bezerro de ouro, o Senhor ele começou a ter com Moisés ali naquela tenda. Então, muita coisa foi revelada para Moisés na tenda, não no monte, né? Então, o Senhor na tenda, ele fala do Senhor tendo comunhão conosco, né? O Senhor na tenda, ele está tendo comunhão conosco, e o Senhor no monte está falando de governo, né? O Senhor está no monte, a alegoria do monte é o céu, né? Porque quando fala que Moisés subiu ao monte, né? É uma alegoria do trono de Deus no céu, né? Então é a alegoria do lugar santíssimo, né? E a gente só entra, a gente sabe que a gente está falando de alegoria do Velho Testamento. A gente sabe que a gente só entra no lugar santíssimo, só toca no lugar santíssimo pela fé. A gente não tem como chegar no céu, né? Então essa alegoria do lugar santíssimo no Velho Testamento vai ser colocada como esse monte, né? Então Moisés subia no monte, né? Então o que era? Era a questão de fé que Moisés tinha, né? Moisés tocava nessa realidade do monte. Outros tinham um nível mais baixo de fé, de comunhão, né? Como a gente já viu isso. E Moisés subia, né? Tocava nessa realidade com o Senhor, por conta da fé, né, que ele tinha. Então aqui, essa questão aqui é a questão de governamental, né? Então são esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Está falando de governo. Agora vamos voltar aqui para o 27, para o versículo 1. 27, 1. Levítico 27, 1. A partir do 1, né, a gente vai seguir lendo.
até o 8. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se o objeto da tua avaliação for homem, de idade de 20 anos até a de 60, será a sua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos, e a da mulher de 10 ciclos. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a sua avaliação será de 15 ciclos, se for mulher, de 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que este o avalie segundo o que permitem as posses do que fez o voto, a avaliará o sacerdote. Então aqui ele está falando da consagração, né, do voto, de se consagrar ao Senhor, para o serviço do sacerdote, do santuário. Né? Então as pessoas que queriam fazer um voto, de fazer um serviço, né, trabalhar um período ali no santuário, ele poderia fazer um voto mediante esse trabalho, seja lá qual fosse esse trabalho ali. E essa pessoa que fizesse esse voto, essa pessoa fosse consagrada ao Senhor e depois ela desistisse, ela poderia ser resgatada desse serviço, né? Então aqui a gente está falando de uma alegoria, né? Que hoje nós estamos numa realidade. Aqui é uma alegoria para a gente entender alguns aspectos, né? E são coisas assim que a gente já até viu em outras ocasiões, mas com um outro aspecto diferente, para que a gente vá entendendo melhor a mesma coisa, né? Então a Bíblia às vezes ela fala assim, fala de um assunto, de um aspecto daquele assunto ali, e mais à frente a gente vê daquele mesmo assunto ali num outro aspecto, para a gente ter uma clareza melhor daquele assunto ali. Então essa pessoa ela poderia ser resgatada, né? E a gente vê aqui que quando era homem era uma avaliação em peso de prata, nesse aí, ciclo de prata do santuário era um peso de prata que era pesado, era 11 gramas e alguma coisa, a gente não vai entrar nesse detalhe que eu acho que não interessa, mas era um peso de prata, né? Cada ciclo era 11 gramas, vírgula, alguma coisinha. Então se pesava essa quantidade de prata, e aquela pessoa ali ela poderia ser resgatada daquele serviço dela, daquele trabalho dela, que ela teria feito aquele voto, né? E isso aqui tem uma alegoria para a gente estar entendendo, né? Assim, o importante a gente ver aqui que quando era homem tinha uma avaliação, um valor, mulher era um valor mais baixo, né? E conforme a idade também, esse valor também ele abaixava. Se fosse jovem, né, um jovem de uma idade viril, né, ele tinha uma avaliação mais alta, e se ele fosse neném, né, de bebê a 5 anos, a avaliação era, deixa eu ver aqui, acho que era 5 ciclos de... 5 ciclos de prata, né? Se ele fosse... E se fosse mulher também tinha uma avaliação, né? E se fosse idoso, uma outra avaliação. Se fosse uma mulher idosa, uma outra avaliação, né? Seria conforme a capacidade do serviço no santuário, né? Então existia essa diferença da capacidade do serviço para o santuário. Então cada pessoa era avaliada
conforme a sua capacidade mesmo do que poderia fazer para Deus no santuário, né? Então eu queria ler outro versículo com os irmãos, em Êxodo 30, voltando aqui um pouquinho, que a gente já viu isso já um pouquinho para trás, a gente passou rápido, né? Êxodo capítulo 30, versículo 15, fala assim, ó: o rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor para fazer de expiação pela vossa alma. Né? Então aqui, vamos ler o 11. Ó, disse mais o Senhor a Moisés: quando fizerdes recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Quando o contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares, todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras, a metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer de expiação pela vossa alma. Né? Então aqui a gente vê que já é claro aqui que o assunto aqui é expiação, né? É uma alegoria da expiação de Cristo, do preço que foi pago por cada um de nós na cruz, né? Esse aqui que está falando Êxodo 30, 15, né? Então é o preço da expiação. Ou, né, na parábola que a gente conhece lá, na parábola das minas, é dado como a mina, né, a graça. Então cada um de nós aqui recebeu a mesma graça. O mesmo sacrifício que Cristo fez, para um fez para o outro. Não existe que para um o sacrifício foi mais, para outro foi menos, né? Então o mesmo sangue foi derramado, né? Então aqui a expiação que foi que Cristo, a obra de Cristo na cruz, de expiação, né, pelas nossas vidas, né, é a mesma, não tem diferença, né? Então por isso que está falando aqui, o rico ele não dará mais, nem o pobre dará menos, e todo mundo está no mesmo nível, né? O sentido é esse. Na graça, todos nós estamos no mesmo nível para Deus. Todos nós somos filhos de Deus, né? O mesmo preço foi pago para cada um de nós. Não existe filho de Deus especial que Deus derramou mais sangue por um do que por outro, né? É a mesma obra que resgata um, resgata o outro, né? Basta que nós recebamos a graça, né? Então, o sentido de receber Cristo ou não. Esse é o X da questão, né? Se você recebe Cristo, você recebeu Ele como seu Senhor e Salvador, é o mesmo sangue para cada um de nós, é a mesma graça que foi derramada. Não tem diferença, né? Então, na graça, Deus nos fez todos filhos de Deus, nos colocou cada um no seu corpo, né? Então não tem judeu, não tem grego, não tem homem, não tem mulher, não tem bárbaro, não tem cita. Somos um novo homem de uma nova criação. Somos o corpo de Cristo, né? Isso aí é o que Cristo fez pela sua obra expiatória na cruz, o preço que Ele pagou, né? Não existe ninguém que tenha um valor maior para Cristo, é o mesmo valor. Não, então isso aqui está falando a gente podia resumir, né? Eu creio que os irmãos aqui conhecem isso. Então aqui está falando do novo nascimento, ou salvação do Espírito. Esse é o assunto aqui, né? Então, quando você crê, você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Ele vem habitar no seu espírito. O seu espírito ele é regenerado, né? Fala da regeneração do espírito e podemos ter comunhão com o Senhor. Então está falando do novo nascimento. Então é o mesmo preço para cada um de nós, né? Então vamos voltar lá para o 27, que é a 10ª subida, né? Então aqui, como a gente viu, o valor aqui ele vai oscilar conforme a capacidade de cada um, né? Porque naquela época era o serviço, o homem ele tinha um serviço, ele poderia trabalhar mais como homem. O jovem poderia trabalhar mais pelo vigor físico, né? A mulher mais jovem trabalhava mais, era outro valor. Então aqui a gente já começa a ver a estatura de cada um. O assunto aqui nesse texto aqui é a estatura de cada um de nós.
Né? Por isso que eu comecei lendo de Levítico 27, 34, que o Senhor ele fala do monte, então ele está falando de governo. Né? Por isso que aqui a gente vai ver essa diferença. Né? Porque não está falando da graça do Senhor, está falando do governo do Senhor, entende? Esse é o assunto aqui. Então, no governo, cada um de nós somos diferentes, conforme a nossa capacidade. Uns têm mais, né? Por isso que ele deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Cada um tem, a diferença vai aparecer no encabeçamento de cada um, né? Então, por isso que tem essa diferença de valor aqui. E é conforme a estatura e a idade. A idade a gente poderia colocar o amadurecimento, né? Mas a gente vê que todos podem se oferecer ao Senhor. Mesmo o mais novo, aquele irmão que é novo convertido, ele pode fazer um voto de ter algum serviço na casa de Deus. Ele não é impedido disso. Mas a avaliação dele é mais baixa. É a mesma coisa o irmão chegar, né, se converter, o novo convertido, irmão, eu quero ser pastor. Tá bom, você pode até que ele vai ser avaliado, não tem condição de ser pastor. Então existe um processo, uma caminhada, né, para ele chegar, né? A gente costuma falar aqui que o deserto é a escola do Senhor, né? Então é um processo no deserto até que o irmão chegue a ser um pastor, um presbítero, um diácono, um mestre, né? Dentro do nível de cada um. Ainda que até o mestre vamos colocar 10 mestres, de um para o outro tem uma diferença. 10 pastores, de um para o outro vai ter uma estatura diferente, ainda que todos sejam pastores, né? Mas cada um tem a sua estatura de pastor. Então tem pastor que trabalha com jovem, tem pastor que trabalha com casal, tem pastor que trabalha com ancião, tem pastor que diversos tipos de serviços diferentes, né? Então cada um tem a sua estatura, né? Por isso que ele está colocando aqui essa diferença do ciclo, né? Agora, o interessante nesse texto aqui é que ele fala assim aqui no versículo 8: mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que este o avalie segundo o que permitem as posses do que fez o voto. O avaliará o sacerdote. Interessante isso, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa queria fazer um voto para trabalhar, né, na casa de Deus, ele se apresentava para Moisés. E Moisés ia fazer essa avaliação dessa pessoa, certo? Se essa pessoa ela se achasse mais pobre do que a avaliação da estatura dela, ela teria que se apresentar para o sacerdote. O primeiro aspecto que essa pessoa ela se apresentava para Moisés avaliar conforme o ciclo, né, que a gente leu aqui, cada um conforme a sua estatura. E Moisés, né, Moisés aqui ele está tipificando o pai, Deus mesmo, o pai, né? Essa é a tipologia de Moisés. Se apresentou perante Deus para oferecer o seu serviço. E Moisés ele vai fazer a avaliação. O X aqui é que o próprio pai, né, o Senhor, ele está fazendo a avaliação, conforme o ciclo do santuário. Mas se você for achado em falta, ou seja, se você for mais pobre do que o ciclo do santuário, né, do que a exigência do santo para você exercer aquela função ali, você cai na mão do sacerdote, né? E o sacerdote aqui, ele é a figura de Cristo. O Senhor, ele é o sumo sacerdote, entende? Então essa que é a alegoria. É o X da questão. Muitas das vezes, cada um de nós no nosso serviço, né, a gente tem uma oscilação, né? Isso pode acontecer ou não. Comigo às vezes acontece. Então às vezes você está cheio de óleo ali, né? Cheio de unção, cheio de graça. Você está, como os irmãos falam, no azeite, né? E ali você está expressando o Senhor ali. Mas tem hora que você está fumegando. Você começa...
o candelabro, né? O candelabro que fala do testemunho do Senhor, ele teria que colocar azeite ali naquelas lâmpadas ali para apresentar o testemunho de Deus para as pessoas, né? Então aquela luz ali é a luz do Espírito. Nós somos como se nós fôssemos aqueles pavios, né? E o Senhor, lá em Apocalipse, vai falar que ele é o sumo sacerdote, né? Que ele passeia no meio dos candeeiros, não é isso? Que vai falar em Apocalipse. E ali o sumo sacerdote, ele vem com a tesourinha que chama de espevitadeira. Então, quando aquele pavio ali está fumegando, ele coloca mais azeite, ele corta aquele pavio ali, né? Que também a gente vai ver a alegoria na videira, né? O Senhor ele vai falar, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, né? Então, nós somos os ramos que fomos enxertados na videira. Então, nos alimentamos da seiva da videira para poder dar fruto. E aqueles que estão dando fruto, o que ele vai fazer? Ele vai podar, ele vai limpar para dar mais fruto. É a mesma alegoria do candeeiro. Se está fumegando, não tem um azeite, né, que vem da videira, né, é a alegoria da seiva da videira, está sem o azeite, ele vai parar ali o paviozinho, colocar mais azeite para quê? Para a luz iluminar toda a casa, né? Essa é a função do candelabro. É iluminar toda a casa, iluminar as nações, né? Que aquela luz ali vai chegar a todas as nações, né? Agora, quando você não está indevido, vamos dizer assim, você se apresenta ao sacerdote, a Cristo, né? E essa aqui é a figura. Vamos ler de novo aqui. 27:8. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, a avaliação de Deus, de Moisés, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que este o avalie segundo o que permite as posses do que fez o voto. O avaliará o sacerdote. Vamos ver João 5, Evangelho de João 5:22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. 23. A fim de que todos o honrem o Filho, de modo porque honra o Pai. Quem honra o Filho, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou, né? Então aqui vai falar no 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, né? Então o Senhor, ele confiou todo o julgamento ao Filho. Por isso que um dia, né, na segunda vinda do Senhor, todos nós vamos comparecer no tribunal de Cristo, não é isso? Porque todo julgamento foi confiado ao Senhor, né? Então, por enquanto, o Senhor, a função do Senhor é como sumo sacerdote, né? Então ele está apresentando o seu próprio sangue no propiciatório, né? Diante do Pai lá para fazer expiação pelos nossos pecados, né? Mas um dia, no tribunal de Cristo, ele virá como juiz para nos julgar. Mas, por enquanto, ele está fazendo propiciação da nossa condição caída, porque o Senhor, ele sabe que nós temos as nossas debilidades. Todos nós temos a nossa debilidade. Em determinado momento, nós podemos, né, nos achegar diante de Deus inadequadamente, né? Quando nós nos achegamos a Deus inadequadamente, somos confiados ao sumo sacerdote, ao Senhor, né? Estamos aos cuidados do nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus mesmo, né? Vamos ver Hebreus 10:19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo, 21, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Né? Então aqui está falando, né,
do sangue de Jesus que nos coloca todos iguais no lugar santíssimo, né? É a graça de Deus. Pela graça de Deus, todos nós temos livre acesso à presença de Deus, né? E fala que pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, né? Então, no 22 agora. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza e fé. Então a gente entra no lugar santíssimo por fé. Só tocamos no Santíssimo por fé, né? Podemos nos aproximar do lugar santíssimo de Deus pela fé, pelo novo e vivo caminho que Ele abriu, né? Pelo seu sangue derramado e pelo véu, isto é, pela sua carne que foi rasgada, né? Então podemos entrar por fé e tocar nessas realidades que o Senhor nos consagrou, né? Pelo sangue do Senhor Jesus. Hebreus 2, ainda em Hebreus aqui. A partir do 17 e 18. Hebreus 17 e 18. Por isso mesmo, convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Né? Então o Senhor, Ele se fez carne, né? Se fez homem, habitou entre nós, teve uma vida humana igual a nossa, né? 100% divino, mas 100% humano também, né? Porém, Ele viveu uma vida aqui perfeita, sem pecado. Essa é a diferença dele para nós. Viveu uma vida pura, santa. Oi? Hebreus 2, 17 e 18. Hebreus 2, 17 e 18. Né? Então, essa natureza humana, essa vida humana que o Senhor Ele viveu aqui na Terra, Ele passou toda a situação que um homem natural poderia passar, né? Só que Ele não pecou, a diferença é essa. Mas Ele foi tentado em todo tipo de coisa que nós somos tentados hoje. Né? Por isso que fala aqui, que por isso ele nos entende, Ele pode nos socorrer, que Ele conhece as nossas debilidades e as nossas fraquezas. Né? Então, por isso Ele pode agir com misericórdia. Né? Vamos ver Hebreus 4, 14 a 16. No 4 ainda, Hebreus 4. A partir do 14 até o 16 só. Hebreus 4, a partir do 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Né? Então temos um sumo sacerdote que adentrou os céus, que se compadece de nós, né? Que apresenta o seu sangue por propiciação pelas nossas debilidades, pelas nossas fraquezas. Então a gente vê, irmãos, que interessante, né? Eclesiastes 5, vamos ver lá, Eclesiastes 5, 4 e 5. Eclesiastes 5, capítulo 5, versículo 4 e 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos.
cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Né? Então, aqui, ninguém é obrigado a fazer voto. Né? O Senhor ele não obriga ninguém de fazer nenhum compromisso com Ele. Né? Mas se você faz um compromisso, o Senhor pede para que você cumpra esse voto. Você tem a palavra, né? Você tem que ter palavra. Mas agora vamos ver Mateus 16, 24. Não, 5. Eclesiastes 5, 4, 5. Não, Eclesiastes 5, versículo 4 e 5. Acharam? Agora a gente vai para Mateus. Mateus 16, 24. Acharam? Mateus 16, 24. Vai falar assim, ó. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Né? Que interessante isso, né? Então a gente vê aqui que o Senhor ele nos resgatou, né? O Senhor, da vez passada a gente falava, né, que o Senhor ele é o nosso resgatador. Entende? Porque, por exemplo, essas pessoas que elas eram consagradas aqui na alegoria do Velho Testamento, elas poderiam ser resgatadas por um preço, né? Quando a gente vê a gente está falando da consagração de pessoas, né? Do voto de pessoas para servir Deus. Mas quando a gente vê esse versículo 27 todo, existia um aspecto da consagração não só da pessoa, mas das suas posses também. Você podia consagrar um animal seu, ou a sua casa, né? O seu campo, né? Você podia consagrar qualquer pertence seu. E seria avaliado também. Esses pertences eles seriam avaliados pelo sacerdote. Se você quisesse resgatar esse pertence seu, você, conforme aquela avaliação que era dada ali pelo sacerdote, você colocava, a Bíblia fala ali, 1/5. Você pegava o valor que teria sido avaliado e você acrescentava 1/5 em cima daquele valor ali. Então, por exemplo, se você consagrou uma casa, a casa valia 100 mil, né? 1/5 seria mais 20 mil. Então, para você resgatar aquela casa ali, você teria que dar 120 mil. Vamos colocar nos dias de hoje, né? Então, era como se fosse uma multa. Você pagava uma multa, mas você resgatava de volta, né? Então, isso aí era acrescentado esse resgate, ele era colocado até na semente. Quando você dava, a sua oferta era de semente, ou fruta, ou cereal, que era das primícias, você ofertava isso para a casa de Deus. Mas vamos dizer que você queria resgatar semente, faltou semente para você plantar. Você queria resgatar aquelas sementes ali, ou aquela fruta que você queria plantar aquilo ali. Você poderia resgatar. Era avaliado pelo sacerdote e você, dentro daquele valor ali, você colocava mais 20% em cima. E você resgatava, poderia fazer a sua plantação. Né? Tinha alguns casos ali que não poderia ser resgatado, de animal, a gente não vai entrar nesses detalhes. Mas, assim, a parte que eu queria avançar é que o Senhor, Ele nos resgatou. Né? Quando a gente fala, é interessante que a gente está falando aqui de fazer voto para o Senhor, né? de se dar ao Senhor e dar as nossas posses ao Senhor, a nossa casa, o nosso campo, né? O nosso animal. Mas a Escritura, ela fala que o Senhor, Ele nos resgatou pelo preço do seu sangue, não é isso? Sim. Nós fomos comprados
pelo preço do sangue do Senhor. Não é isso? Então nós pertencemos ao Senhor, porque o Senhor ele pagou o preço por cada um de nós, não é isso? Então nós somos duas vezes do Senhor. Primeiro, nós somos do Senhor como criatura, como criação, né? Quando o Senhor ele nos criou, nós, por criação, nós pertencemos a Ele. E nós somos do Senhor também por resgate, porque o Senhor ele nos resgatou. Ele é o nosso resgatador, né? A gente falava da alegoria de Ruth, né? Do livro de Ruth, que ela era moabita, né? Então ela passa dali da terra de Moabe, e ela atravessa o Jordão com a sogra, e ela começa a rebuscar nos campos de Moabe ali, não é isso? É a figura da igreja gentílica, né? Que ela era moabita, era gentílica, e agora ela vai entrar na terra, ali na herança, e ela vai se casar com Boaz, que é uma alegoria de Cristo, né? E ali ela começa a respigar nos campos de Boaz, e quando você vê quem era Boaz, ele era parente de Aimeleque, que era o marido de Noemi, que tinha ido por conta da fome, tinha ido ali para as terras de Moabe. Então ele era parente, né? Isso a gente comentou da outra vez. E o parente ele podia resgatar. E Boaz, ele resgata a Ruth e se casa com ela, né? E a alegoria é que Cristo, ele é esse nosso Boaz. Ele é o nosso resgatador. Ele poderia pagar o preço por nós. E o Senhor, ele pagou o preço por nós. Entende? Então, quando a gente pensa nessa questão de se dar a Deus, ou consagrar a Deus, a gente já viu, né? Eu falei assim que são vários aspectos que falam da mesma coisa. Quando a gente leu lá na consagração do sacerdote, não é isso? É a consagração do sacerdote e as vestes sacerdotais. A consagração do sacerdote, ela implica naquele sacrifício ali, do novilho, né? Das duas ovelhas, não é isso? Eram duas ovelhas, se eu não me engano, não é isso? Eram duas ovelhas. E depois tinha um sacrifício de manjar, né? Que é o pão, né? A farinha ali com o azeite derramado, que é um outro aspecto. Né? Então, quando a gente vê a consagração do sacerdote, toda a consagração do sacerdote, elas nos refletem a um único sacrifício de Cristo, né? Que ali está falando aspectos diferentes. Um aspecto da morte de Cristo foi para satisfazer o Pai, né? Outra foi para pagar o preço pelo nosso pecado, tratar com a nossa natureza pecaminosa. Então tem vários aspectos disso. Então a gente vê que todo aquele Filho de Deus que ele está debaixo do sacrifício de Cristo, ele é um sacerdote na casa de Deus. Ainda que ele seja um novo convertido, ele é um sacerdote. Ele pode não atuar como sacerdote, mas ele porque ele está debaixo do sangue de Cristo. Então ele foi comprado por Cristo, ele foi resgatado por Cristo. Entende? Então esse é o sentido, né? Por conta do que Cristo fez, ele nos fez um reino de sacerdote. Ele nos resgatou, pagou o preço do seu sangue por cada um de nós, né? E agora ele está nos tornando adequado pela sua graça a entrar no encabeçamento, né? A graça, a graça de Cristo, ou seja, o que Cristo fez na cruz, seu derramamento de sangue, a sua expiação, né, do seu sangue, que é colocado ali, apresentado diante de Deus ali no propiciatório, nos torna adequado para nos apresentarmos e nos oferecermos como sacerdote diante dele. Né? Sem o que o Senhor fez, nenhum de nós somos adequados para chegar diante de Deus. Nenhum de nós. Por isso que a Escritura vai falar que Deus, ele nos escondeu em Cristo. Né? Ele nos tem em Cristo. Nós nos achegamos a Deus em Cristo Jesus. Né? Por isso que quando Deus ele olha para nós, ele não nos vê, ele vê Cristo. Ele vê o que Cristo fez, ele vê a obra do Filho. Ele considera a obra de Cristo, o que ele fez. Né? Então Cristo ele nos resgatou. Né? Por isso podemos dizer que somos dele. Então por isso que aqui a gente está lendo esse texto de Mateus, né? Aquele que quiser, né? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue,
tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? O que nós podemos dar para o Senhor? Né? Nós não podemos dar nada. Nós só podemos apresentar para Ele um sacrifício, né, agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, que é isso que Pedro vai falar, né? Nos fez casa espiritual, né? Vós sois pedras vivas, fomos feitos casas espirituais, edificados como sacerdotes nessa casa, para apresentarmos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, mediante o Senhor Jesus. O que nós podemos oferecer para Deus é a vida do seu Filho, né? Então, o sangue de Cristo, ele nos abre acesso para que nós, cada um de nós, possamos entrar na casa, né? Então, isso foi o que o Senhor fez. Agora, nós somos conduzidos na casa pelo Espírito. O Espírito, ele aplica o que Cristo fez na cruz em cada um de nós, né? Então, pelo Espírito, nós somos capacitados de funcionarmos na casa, ou seja, de desfrutar do serviço sacerdotal, né? O sangue, ele nos introduz na casa, né? A carne do céu foi rasgada, né? O véu se abriu e pela fé podemos entrar no lugar santíssimo, mas pelo Espírito Santo que foi derramado, podemos desfrutar do serviço sacerdotal na casa de Deus, né? Podemos exercer o nosso sacerdócio. Por isso que o sacerdote lá, aqueles animais eram sacrificados e era derramado o azeite, né, na cabeça do sacerdote ali. Ele tomava um banho de azeite, né, tipificando o Espírito. E depois daquele derramamento de óleo, ele se lavava, né? Tem o lavar da água pela palavra no Novo Testamento, né? Ungido com óleo, cheio do Espírito Santo, e agora pode exercer o serviço sacerdotal. Está apto, né, para trabalhar na casa de Deus, né? Então é isso que nos capacita, né? É Cristo mesmo vivendo em nós pelo Espírito Santo. É isso que nós podemos oferecer para o Senhor, né? Naturalmente, nós não temos nada para oferecer para o Senhor. Essa é a realidade. Quando nós somos colocados naturalmente diante de Deus, todos nós somos achados inadequados diante de Deus. Todos nós somos achados inadequados. Entende? Mas pelo Espírito Santo, né, por isso que Paulo falou, né, já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu. Agora a vida que mais ou menos isso, a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim, né? Então ele fala, outra frase de Paulo também, né? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Então a vida dele agora é Cristo, né? A vida de Paulo já era Cristo. Como é que Paulo chegou nisso? Pelo Espírito, né? Ele chegou a essa conclusão pela vida no Espírito Santo. Cristo vivendo nele através do Espírito Santo. Que Romanos 7 vai deixar bem claro, né? Que ele por ele mesmo, ele não conseguia, não alcançava aquilo. O que ele queria fazer, não fazia. O que ele não queria fazer, aquilo ele fazia, né? Isso é Romanos 7. É o homem natural querendo fazer alguma coisa para Deus. Querendo se consagrar para Deus, né? É Romanos 7. E Romanos 8 é o homem entrando no lugar santíssimo pelo Espírito, né? A lei do Espírito de vida, gerando vida, gerando a vida de Cristo em nós. E a lei do pecado e da morte, não é isso? Lei do pecado e da morte, que é o homem natural querendo fazer alguma coisa para Deus, né? A gente anda na carne, gera morte, né? É o homem sem o óleo, sem o azeite, sem o Espírito, naturalmente, né? Inadequado. Mas graças a Deus, quando nós somos encontrados inadequados, temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, né? Ele nos limpa para que nós venhamos dar mais fruto, nos enche do Espírito, do seu Espírito,
Amém? Levítico 27 e 26. Sobre as coisas que são consagradas ao Senhor, né? Ó, mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará, seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Só até aí, depois vai falar do animal imundo, né, que pode ser resgatado também, mas só esse aqui do primogênito. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará, seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Êxodo 13, 2. Vamos ler o 1 e o 2. O 1 é só: disse o Senhor a Moisés. Aí versículo 2: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens quanto de animais é meu. Né? Então a gente já vê que interessante, né? Que quando o espírito da morte, né, passou ali no Egito, né, estavam lá no Egito ainda, eles tinham sacrificado o cordeiro, não é isso? Tinham passado o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, e eles estavam lá dentro, cada israelita estava dentro da sua casa, e eles estavam comendo o cordeiro. Né? São vários aspectos. O sangue ali do Senhor, né, nos resgatando, nos livrando da morte, e lá dentro eles se constituindo do cordeiro. Né? Tem que comer do cordeiro para se constituir do cordeiro. Né? E a partir dali eles são libertos, né? Saem do Egito, e a partir dali o Senhor vai falar essa frase aqui, que todo primogênito era dele. Né? Os primogênitos, os que não estavam debaixo do sangue, morreram, né? Receberam a praga da morte, morreram, e os que estavam debaixo do sangue, os primogênitos, agora a partir dali era do Senhor. Todo primogênito é do Senhor. Então por isso que ele vai falar aqui, né, que todo primogênito não pode ser consagrado ao Senhor, porque já é dele. Como é que você vai consagrar? A gente está entrando assim nisso que a gente já está falando, né? Como é que vai consagrar? Porque se já é do Senhor. Números 3, 12 e 13 fala a mesma frase: ó, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal serão meus. Né? Agora ainda aqui no 3, Números 3, vai falar do resgate dos primogênitos. Olha só. Disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente de um mês para cima. E a partir 3 ainda a partir do 40. No mesmo capítulo que a gente estava lendo, 3, agora a partir do 40. Acharam? Amém. Pode ler? Ó, disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente de um mês para cima, e para mim tomarás os levitas, tomará os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em todo lugar, de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos varões contados nominalmente de um mês para cima, segundo o censo, foram 22.263. Né? Então aqui que interessante, né, que o Senhor aqui está falando para Moisés contar os primogênitos dos levitas, e todos os primogênitos dos levitas, eles ficariam no lugar de todo primogênito dos filhos de Israel. Né? Então ele fala lá que a partir dali do Egito, ali que houve aquele negócio ali da praga, né, no Egito, que os primogênitos morreram e os que estavam debaixo do sangue não, todo primogênito era do Senhor. Todo primeiro filho era do Senhor, não é isso? Só que aqui ele está falando aqui para o Senhor pegar todos os primogênitos dos levitas, só da tribo de Levi, os que trabalhavam, e agora os levitas eles iriam ficar no lugar desses primogênitos, dos filhos de Israel, né, para trabalhar na casa dele. Entendeu?
Então, primeiro era todos os primogênitos, agora era daqueles dali que estavam atuando como sacerdote na casa de Deus. Hebreus 12, 23. Agora é no nosso tempo, né? No Novo Testamento, como é que é? A igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, juiz de todos os espíritos, dos justos aperfeiçoados. Vamos ler o 22 também para ficar mais claro para a gente. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes dos anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então agora no Novo Testamento, né, todos aqueles que creem no Senhor, como a gente falou, né, na linguagem sacerdotal, você creu no Senhor, né, você recebeu Ele como seu Senhor e seu Salvador, você já é um sacerdote na casa de Deus. Porque você creu, o sangue ali, a expiação do sangue do Senhor já está valendo para você, não é isso? Então você, até o mais novo convertido, ele já é um sacerdote na casa do Senhor. E também aqui é um outro aspecto. A igreja hoje, todo cristão, todo filho de Deus, ele é um primogênito na presença de Deus. Entende? Então aqui está falando que nós somos a Assembleia Universal, a igreja dos primogênitos arrolados no céu. Então todos aqueles que creram no Senhor, que receberam o Senhor como seu Senhor e seu Salvador, somos consagrados como primogênitos para Deus. Somos separados para Deus, né? Somos filhos de Deus, separados para eles, né? Então, como aqui, antes dos irmãos chegarem, né, ele estava até conversando com o Gabriel aqui daquele livro Supremo Propósito, uma coisa que o Gabriel estava falando aqui, que a realidade é essa. O Supremo Propósito do Senhor, né, é expressar Cristo, né? É o testemunho de Cristo da igreja, né? Avançar com os irmãos. Mas, como a gente viu aqui, a única diferença é que você pode avançar ou não. O Senhor ele vai avançar no seu propósito comigo ou não. Vai depender de mim. Aquele que quiser vir a ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Mas eu posso não querer, né? Então, o propósito eterno do Senhor, ele vai avançar comigo ou sem mim, né? Com qualquer um de nós. Não vai mudar, né? O que vai acontecer é que vai chegar naquele dia lá, a gente ou vai receber galardão ou não, né? A diferença é essa. O Senhor ele não vai forçar ninguém é forçado, né? Aquele que quiser vir após mim. O Senhor, a gente vê que o Senhor ele preparou todas as coisas, né? Não tem como eu não sou adequado, eu não tenho estatura. Nós temos um sumo sacerdote, nós temos o Espírito Santo, nós temos o sangue derramado, não é isso? O Senhor ele providenciou todas as coisas. Oi? Ele preparou as obras para que nós andássemos nas obras que de antemão Deus preparou para que andássemos nela, né? Não tem desculpa, irmão. Irmão, eu sou inadequado, eu sou muito pequeno, eu sou muito, sei lá, o que possa passar na cabeça, não tem como a gente colocar uma desculpa para o Senhor. Porque o Senhor, ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já, irmão, está temos toda a provisão. Por isso que vai falar lá em Êxodo 12, né, lá no Egito, né, que a gente tinha que comer o cordeiro todo. A gente costuma até na ceia, né, servir o pão, não pode comer nada. Aquilo dali é sem negligenciar nada da provisão. Não pode sobrar nada. Temos toda a provisão, está no cordeiro, está em Cristo. Não podemos negligenciar, não podemos chegar naquele dia, Senhor, eu assim porque... como é que é? O quê? Não tem como, irmão. Porque o Senhor, ele, né, já preparou tudo para nós. Né? Agora, ou a gente, aquele que quiser, negue-se a si mesmo, tem um preço, né? De negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ele. Né? Porque o demais o Senhor preparou para nós. Amém, irmãos?